Todos bem? Estamos aqui para mais um Expandcast. E hoje nós vamos falar sobre pessoas, vamos falar sobre longevidade, vamos falar sobre como acolher as pessoas, como falar da família. E quem é nossa convidada hoje para bater um papo aqui é a Márcia. Márcia Vieira, investidora anjo, mentora, consultora e com uma energia muito grande para buscar gerar valor, para melhorar essas relações que a gente tem com as famílias. O que a gente pode aprender com isso? Então nós vamos conversar um pouco desse assunto. Vou deixar para você, Márcia. Você é... Muito obrigada, Dória. Obrigada por estar aqui estreando, né, essa nova temporada de podcasts da Expand. Muito obrigada. E vamos falar sobre longevidade, vamos falar dessa nova geração de brasileiros, 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais, 100 mais. Então, muito obrigada pelo convite. Eu falar quero de viver 100 anos. Um tema tão especial, eu também. Mas a gente fala que a gente quer viver bem 100 anos. Porque não adianta viver só, tem que viver, né? Exatamente, é como que nós vamos viver, né? Como começar e como que nós devemos cuidar da nossa longevidade. Então, na verdade, a gente começa a cuidar da longevidade quando nasce. Porque são os primeiros anos de vida que vão dizer muito sobre todos os anos da nossa vida, mas sempre é tempo da gente começar a pensar o que nós estamos fazendo hoje para sermos longevos, saudáveis, e também o impacto da longevidade nas nossas famílias, não é, Dória? Como que nós estamos cuidando dos pais, dos avós, né? E como que isso impacta a sociedade, as empresas, o nosso dia a dia. Então, temos muito para falar. O gancho que a gente estava conversando um pouquinho antes é que, pessoal, a gente está vivendo mais, né? As pessoas estão trabalhando mais ou precisando trabalhar mais, né? Quando alguém fala que vai fazer 60 anos, ele está em alta produção, 70, né? Mas não era a realidade disso há muito tempo, né? E isso está gerando um impacto que a gente sente tanto nas empresas como nas famílias. Eu estava comentando que quem não tem ainda os filhos jovens ou não, e fala assim, não, mas se a juventude quer ficar em casa, se a juventude fica grudada com a gente, e nós somos parte responsáveis por isso, porque há muito tempo os pais tinham que parar de trabalhar mais cedo, não viviam tanto como viviam hoje, e hoje eles acabam continuando ajudando, assistindo os filhos. E aí eles demoram mais tempo para começar realmente a ter que encarar e produzir tudo isso. Por outro lado, né, a gente olha na empresa que eu acho que essa pergunta que vou colocar para você é um pouco assim, que antes a gente estava preocupado com a maternidade, estava praticado com as mulheres que iam ficar grávidas, o que ia fazer com as crianças para ela poder trabalhar. E a gente estava falando que hoje tem uma outra realidade. Hoje a gente está tendo que cuidar dos pais, cuidar dos avós, e essa é uma coisa nova que está surgindo, tornando cada vez mais comum. Por um lado, a gente fala que não temos vagas para pessoas de tão mais idade, mas em compensação, os mais jovens estão tendo que fazer o deles e ainda cuidar dos mais velhos, né? Exatamente, Dória, exatamente. Então, é um papel de filhos que têm se tornado cuidadores de repente, porque eu sempre comento o seguinte, olha, para você ser pai e mãe, você se prepara, né? Você sabe que vai ser pai e mãe, se prepara pelo menos 8 meses, 7, se for prematuro, mas a gente sabe que vai ser pai ou que vai ser mãe. Quando você se torna um filho cuidador dos pais, você não se prepara em nenhum momento. Você, de repente, isso acontece na sua vida. A gente não leva muito em conta que em um determinado momento o pai e a mãe podem se tornar totalmente dependentes do seu cuidado. Então, o impacto disso tem sido muito grande. Nos Estados Unidos, saiu agora, mais recente, um livro que se chama Working Daughter, né? Que são, ou seja, as filhas trabalhadoras, as filhas que têm que cuidar da maternidade, principalmente, porque é um papel, não que os filhos homens não cuidem, mas que as filhas mulheres acabam tendo essa atribuição de estar no dia a dia do cuidado dos pais. Então, ela fala muito sobre isso, de mulheres que têm que cuidar da maternidade, de filhos, às vezes, que já estão adolescentes ou até jovens, e de pais, e cuidar dos pais octogenários, nonagenários,
Então, assim, é uma jornada que foi expandida sem nós termos nos preparado para isso, né? Então, a gente tem feito estudos, uma das nossas empresas, né, que estão no grupo é dedicada ao tema da longevidade, que é a Mastercare. Então, na Mastercare, a gente tem trabalhado muito isso, entender o perfil tanto dos filhos, as angústias, as necessidades dos filhos que cuidam e também dos cuidadores profissionais, porque de um ao outro lado, pelo fato de sermos uma geração que trabalha, precisando de apoio para cuidar dos nossos pais. E junto com isso veio a ocupação de cuidadores, os cuidadores formais, de uma profissão que não é regulamentada no Brasil. Então nós temos uma outra questão, além da sobrecarga, com todo o amor que a gente tem para cuidar da família, mas ter que se desdobrar em diferentes papéis, os apoios que nós estamos buscando nos cuidadores formais é de um profissional de uma ocupação ainda não regulamentada no país, que traz uma série de dificultadores, inclusive a educação e formação, porque para você cuidar da saúde de uma pessoa, você tem que se preparar, seja filho ou seja um profissional que vai estar ali no dia a dia. Então a gente tem se dedicado muito a esse tema de dar suporte às famílias e levar a educação para a formação, para a longevidade, para a gente se cuidar melhor, como você iniciou falando, para a gente ajudar os filhos a cuidarem dos seus pais de uma maneira mais sustentável, com mais recursos para fazer esse cuidado, e de formação de novos profissionais no Brasil que vão se dedicar a cuidar das pessoas longevas, né? Porque é uma geração, eu digo que é uma nova geração de brasileiros, né? Eu vou trazer esse assunto que ela está falando para o nosso ambiente das empresas, para mais pessoas que estão vendo aqui, no seguinte sentido. Hoje, o papel nosso de liderar uma empresa, ou de conduzir o empreendedor, o empresário todo, essa questão é uma questão invisível. As empresas podem olhar o seu dinheiro, podem ver o seu lucro, podem ver o número disso, tudo que é tangível. Mas existe um valor que ele é invisível para eles. E cada vez mais esses valores invisíveis, eles são valores na empresa. Então, as empresas que cuidam dos seus colaboradores, elas não estão sendo mais só, esse é o colaborador. Você tem que entender o entorno dele, a família dele. Quem que não passa numa empresa que você não sabe, mas muitas pessoas que estão trabalhando do seu lado, de repente elas têm que ajudar a sustentar os pais, ou os avós. Mas elas não contam isso. Porque quando a gente faz alguma coisa de coração e tudo mais, você não precisa falar assim, eu tenho que ajudar, eu faço. Não. A gente faz isso invisível, de uma maneira de sentir e não de ter que fazer ou não. Né? Então, e essa coisa invisível está se transformando cada vez mais comum, porque eu provo com vocês, vamos perguntar nas empresas quem que está trabalhando lá que não está cuidando de um pai ou de um idoso. Eu provoco fazer isso. Eu imagino aqui na empresa vários desses. E esse tem o lado invisível, que quando a pessoa chega para trabalhar, ela não está falando isso, mas isso está dentro da cabeça e não desgruda dela. Está aqui com um olhar para ver se tem... desculpa aqui, mas é para saber se tem aqui uma câmera que eu estou olhando se está fazendo, se tem um telefone de emergência se eu preciso, se está faltando algum medicamento... Tá junto com a gente. Hoje a vida digital ela é tudo integrado, né? Tudo online, né? Então, eu não sei, eu acho que você tem um olhar do indivíduo, mas você vê alguma coisa dessa relação, né, invisível que está acontecendo das empresas? Porque a gente fala, não é um assunto que está em palestra, não é um assunto que está amplamente aberto nas empresas, mas ele existe, ele está lá, né? Exatamente, você usou a palavra certa. Invisível. O papel dos filhos que cuidam é invisível. Ele se torna visível por uma parte da família, às vezes, nem para a família inteira. Mas é um papel invisibilizado na sociedade. Dora, é exatamente isso. E quando a gente começou essa jornada com a Mastercare, foi por isso. Foi porque, como filha cuidando do meu pai, eu percebi, eu entrei no universo, né? Eu que vinha de um... né, nós já trabalhamos juntos há quantos anos, né? Eu vim de um universo de gestão, de negócios, de inovação, de estratégia, e de repente, quando eu fui cuidar do meu pai, eu me deparei com uma situação que para mim foi muito desafiadora. Né? Eu que já estava ali no dia a dia de empresas, né? Inclusive aqui com vocês, superando desafios tão complexos, né? A gente supera desafios empresariais tão complexos de mercado.
E eu me deparei com o maior desafio da minha vida, que foi cuidar do meu pai, uma pessoa, eu com meu amor profundo ao meu pai, filha única, e eu falei, mas peraí, como que pode isso, né? O que está acontecendo aqui, né? E não era só pelo nível de complexidade que exigia o cuidado com ele. Ele era uma pessoa muito cordata, um grande mestre, né? E eu vou fazer um parênteses para falar uma frase do meu pai para mim. Sempre que eu fazia mudanças na minha carreira, e você acompanhou algumas, quando eu perguntei para o meu pai, bem no início da minha carreira, eu estava muito bem estabelecida numa organização e ia mudar. E eu falei, pai, você acha que eu devo mudar, ficar aqui, tá cômodo para mim? E ele com esta frase dele direcionou todas as minhas mudanças e travessias profissionais na vida. Ele falou, onde você está hoje, você aprende mais ou você ensina mais? E eu tive muito orgulho de falar que eu estava ensinando, né? Porque eu estava ali colocando em prática um certo nível de conhecimento, eu estava criando áreas, então eu estava ensinando muito as pessoas e dando treinamento. Ele falou, se você ensina mais, saia, está na hora de sair. Nunca fique onde você ensina mais do que você aprende. Bacana, hein? E foi do lado dele que eu aprendi o que é cuidar de uma vida. Foi do lado dele que eu aprendi sobre longevidade. Foi do lado dele que eu aprendi os desafios que os filhos têm no Brasil e no mundo para cuidar dos seus longevos. Então, devo isso a meu pai, porque, obviamente, junto com ele, com os médicos, né, a gente tinha uma condição de uma rede de apoio privilegiada. Ainda assim, com muitos desafios e muita dificuldade, eu fui descortinando esse universo e perguntando aos médicos do meu pai como outras famílias estavam cuidando dos idosos. Porque os cuidadores que vinham ou através de home care, ou de agência, ou da própria operadora de saúde, eram pessoas que não estavam preparadas. Pessoas de bom coração, que precisavam trabalhar, trabalhadores, mas que não tinham formação. E eu fui descobrir que no país não tem curso suficiente para cuidadores, que muitos deles fazem um curso de final de semana para cuidar de um idoso com diabetes. Eu fui descobrindo e descortinando esse mundo que é da atenção e do cuidado domiciliar, e fui me preparando, estudando a respeito disso, me dedicando a pesquisas durante 10 anos, né? Pesquisando e me dedicando a estudos sobre esse assunto, e reuni um grupo de profissionais da área de saúde para a gente criar a Mastercare e começar a fazer um suporte tanto para os filhos e dar um suporte também para os cuidadores profissionais, tanto com a formação quanto com tecnologias, né? Foi aí que a gente criou uma tecnologia de machine learning para conectar perfil de cuidadores com as necessidades específicas das pessoas idosas. Bom, nessa história toda expandiu para um ecossistema, que hoje a gente reúne uma série de soluções, que entra na pergunta que você me fez, dessa conexão, né? Por que eu reuni um ecossistema de solução para ajudar monitoramento, de cuidado e metodologias? Porque eu era uma empreendedora, né, trabalhando na minha empresa, com as outras empresas, mas vivendo exatamente a experiência que você falou, com o olho conectado aqui no WhatsApp para saber os sinais vitais do meu pai, com diabetes, fazendo o monitoramento dele, não tem como desconectar. Então, a realidade do cuidado dele entrou na minha realidade profissional e eu fui criando, então, metodologias para facilitar esse cuidado, mas não para facilitar somente para mim, para dar mais saúde e bem-estar para ele. E hoje o caso dele é apresentado em congresso de endocrinologia e nutrição, porque ele foi tendo uma melhora muito grande depois dos 80 anos, porque a gente começou a fazer um trabalho mais coordenado e educando e fazendo a formação dos cuidadores que estavam junto conosco. E esse papel invisível, a gente tem feito, então, esse trabalho desde então, mais especificamente quando a empresa foi lançada em 2020, Dória, de dar visibilidade ao papel dos filhos que cuidam, para dizer, vocês não estão sozinhos. Eu vejo assim, vou trazendo para o lado da empresa, porque a gente está sempre falando assim, a vida é um fluxo. Hoje a gente está olhando pessoas empreendendo com 30, 40, 50, 60 anos, 70, tem empreendedores em qualquer faixa. Acontece que quando você coloca alguém numa faixa com mais idade, as demandas delas são diferentes de um jovem. Então, quando você vai na faculdade, o cara acabou de sair e tal, está construindo a vida, está começando a vida, o foco dele é outro, o foco dele é viver, o foco dele é conquistar alguma coisa, ele já está vendo se ele vai morar, se ele vai viajar ou não. Então, um empreendedor com esse perfil tem uma necessidade. Agora, quando você pega o empreendedor
numa idade maior, provavelmente, junto com ele, vai ter um outro legado aí, que é como é que ele está vendo o lado da família. E a família, no fundo, é toda a razão do que você está fazendo, está ligado à família. Você é a relação da família. Então, a gente fica olhando que, se você olha no profissional que está trabalhando com você, dependendo do momento que ele está, as necessidades dele são diferentes. Numa mãe, de cuidar de um nenê, levar, ou numa creche, é uma coisa. Agora, alguém que é mais maduro, que tem uma jornada, ele tem esse lado que eu acredito que é o lado invisível. Nós temos que ver que cada vez tem aparecido temas que são invisíveis para as pessoas ou para as famílias, ou invisíveis para as empresas. E eu vim de um estudo de empresas familiares, estudo do que elas estão dando mais atenção e como é que isso está impactando. E o valor invisível ou intangível cada vez tem gerado maior valor para a empresa. Então, uma empresa que cuida dos seus colaboradores, não só apenas, né? Vamos falar assim, a gente fala que tem um vale para ajudar a mãe, ou uma licença maternidade, ou alguma coisa que foi construindo isso na evolução, mas quem sabe nós não vamos falar que a gente vai ter lá um vale idoso, ou vai ter lá um apoio para cuidar do idoso, uma instrução para fazer isso, que a gente fica esperando de alguém fazer tudo isso, mas eu acho que somos nós mesmos, das empresas, os empreendedores, que tem que ter esse olhar, tem que tornar visível o que é invisível, né? Exatamente, Dória. É uma recomendação que a gente faz, né? A gente estava conversando aqui dizendo isso, olha, as empresas precisam fazer esse papel de trazer o tema. Esse tema tem que vir para a mesa. E as empresas têm um impacto muito grande, né, ao falar sobre isso. Porque para as famílias está sendo muito difícil você pensar que você tem que desempenhar o seu papel como profissional dentro da empresa, atingir todas as metas e resultados quando seu pai está hospitalizado, quando seu pai está com uma doença crônica, né? E hoje os dados vão demonstrando que isso vai se agravar cada vez mais. A longevidade é uma dádiva, mas traz com elas os seus desafios. Então, hoje no Brasil, a gente tem 55 milhões de brasileiros entre 50 e 100 anos. Nós temos hoje 37,7 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Destes, 58% têm alguma comorbidade. Precisam de algum nível de cuidado, ou vão precisar de algum nível de cuidado. Então, ou seja, nós temos uma longevidade, né, com todos os avanços da ciência, que está permitindo vivermos mais, administrarmos algumas doenças, mas o suporte familiar para isso, o Brasil ainda não tem uma política nacional de cuidados aprovada, instituída. Nós não temos uma profissão de cuidador regulamentada e, portanto, não estamos dando suporte devido para todas as famílias de todas as classes sociais. É claro que, dado o nível de desigualdade que a gente tem no país, o acesso à saúde e a profissionais e a suporte é muito díspare, né? Então, eu até vou parafrasear aqui o Dr. José Sequim, que foi ministro da Previdência, presidente do IES, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Ele fala o seguinte: a saúde não tem preço, mas tem custo. Cuidar das pessoas idosas, cuidar do seu pai, da sua mãe, não tem preço, mas tem custo. Isso precisa ser considerado, isso precisa ser tratado com respeito à sustentabilidade financeira, às questões emocionais e as questões técnicas do cuidado. Porque você cuidar de uma pessoa que foi seu amparo a vida inteira tem um impacto emocional muito sério, muito forte. Nem todo mundo consegue emocionalmente lidar com a fragilidade de pai e mãe. Então, nós temos uma questão aí emocional, uma carga emocional muito forte. E também a questão técnica que eu estava comentando. Para eu tomar decisões sobre a saúde do meu pai, como filha única, eu tive que aprender mais sobre diabetes. Né, que eu tive que buscar tecnologias de sensores de monitoramento, eu fui entender quais eram poder discutir com os médicos dele os melhores encaminhamentos, com a nutricionista dele, fui fazer pesquisas, fui estudar, fui ler. Então você tem que ter um preparo técnico para cuidar do seu familiar, você tem que ter um preparo emocional e você tem que ter sustentação, a família tem que ter sustentabilidade financeira. É complexo, mas é lindo, é uma jornada linda. Lindo, foi maravilhoso ter vivido essa década de cuidado mais próximo com meu pai, porque eu aprendi a reinventar minha saúde, Dori.
Porque cuidando da saúde do meu pai, a gente reinventou a saúde da família inteira, porque a gente aprendeu questões mais, você sabe disso, daí nasceu uma outra startup que é a Seed for Life, que é de saúde integrativa, que tem muito a ver também com a jornada de saúde dele, né? Que junto com a doutora Beth Sequinho, o doutor José Sequinho, o doutor Alberto Gonzalez, a gente também criou esse negócio voltado para a área de saúde, pensando numa fase anterior, quando nós ainda estamos com 20, 30, não importa, 40, e vamos cuidar para a gente ter uma longevidade, se Deus quiser, livre de doenças crônicas, ou até superando algumas doenças, como a gente sabe que também é possível. Então, essa jornada, ela tem uma beleza, tem seus desafios, né? Disso tudo nasceu a Mastercare. E lendo a matéria, eu recomendo, leiam Liz O'Donnell. Saiu a matéria na Folha. Eu vou aproveitar, né? Porque a gente está falando porque a gente conhece do assunto aqui. Márcia, eu sei dos empreendimentos que você tem, da Seed for Life, inclusive eu vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo do vídeo o Seed for Life, quem estiver só escutando também, procure no Instagram, que tem um perfil para ser seguido, e tem a outra que é fácil de guardar, que é a Mastercare. Acho que o endereço dela no Instagram também é Mastercare Brasil. Uhum. Mastercare Brasil. Porque são dois empreendimentos que eu vejo que você tem um grande carinho fazendo isso, que é para quê? Para ajudar a preparar. Eu acho que tem dois momentos. Tem o se preparar para isso e o outro é acolher momentos. Porque quanto mais tempo você demorar para acreditar que isso vai acontecer, talvez a gente possa ganhar mais longevidade ou mais qualidade de vida para as pessoas que estão na nossa volta. Então, essas duas, eu posso chamar de startups que estão assim, sendo, a gente está com um olhar, com um carinho grande dela para a gente criar ambientes ou criar um hub que possa juntar vários elementos para ajudar você a tratar dessas pessoas que estão fazem parte da família e que precisam de alguma assistência. E a gente estava falando que dentro disso a gente está vendo que tem empresas que têm tecnologia, que você está colocando, que a tecnologia está ajudando de monitorar, os relógios que a gente já usa para monitorar a gente mesmo, estão os mais idosos, tem muita tecnologia chegando que ajuda a gente a conduzir isso. Né? Tem o lado humano, mas tem muito lado de tecnologia. Então eu vejo, né, Márcia, você está estudando para saber o conhecimento, entendendo o porquê e para quê, e está integrando várias coisas, né? É isso que eu entendi um pouco, acho que é da Mastercare, né? Você podia contar para você o que é a Mastercare, né? Bom, a Mastercare é um ecossistema de cuidado, onde nós estamos conectando diferentes soluções para ajudar tanto no cuidado domiciliar, quanto no cuidado mais amplo para a saúde de pessoas idosas. Desenvolvemos essa tecnologia primeiro para facilitar a gente ter profissionais mais adequados para o cuidado domiciliar, esses cuidadores. Fazemos a formação também dos cuidadores, atendemos muitas famílias, e é interessante o perfil que a gente atende, famílias, muitos executivos, muitos gestores, muitos empresários que vivem esse dilema de querer cuidar bem dos pais e procurando um suporte, tanto para ter os cuidadores em casa mais preparados. A gente tem empresas parceiras que ajudam também a gerenciar esse cuidado, e estamos trazendo nesse hub, né, que nós estamos chamando de Hub Longevidade, diferentes soluções para o melhor cuidado. Soluções que envolvem tecnologia, mas sem ser nada complexo e inacessível, mas tecnologias acessíveis, metodologias, formação, um conjunto que possa ajudar a gente a criar um novo modelo de cuidado domiciliar no Brasil, respeitando todos os players já estabelecidos que têm feito um trabalho extraordinário e necessário e emergencial, né? Temos vários parceiros aí, agências, home cares, enfim. Então nós não somos um home care, não somos uma agência, a gente é uma nova solução para poder agregar soluções, qualificar, trazer mais tecnologia, aperfeiçoar esse modelo de cuidado e amparar os filhos, filhas, os netos, amparar também as empresas que estão vivendo essa questão de ter os seus times, né, lidando com o cuidado com os pais, amparar as empresas que já fazem um cuidado domiciliar, levando mais conteúdo, mais educação, enfim. A gente tem feito essa reunião e o grande palco, vamos dizer assim, onde a gente reúne todos esses players, é a Longevidade Expo mais Fórum,
que é a grande feira, a maior feira do país sobre economia prateada, que é a economia voltada para o público 50+. Então, na Longevidade Expo Fórum, a gente reúne a cada ano estes nossos parceiros, patrocinadores, e realizamos um congresso, Dora, que é o primeiro congresso nacional sobre cuidadores, tanto cuidadores familiares quanto cuidadores profissionais, que é o CONACARE, que é coordenado pela Mastercare, que é o Congresso Nacional de Cuidadores, Cuidados e Longevidade, que esse ano vai acontecer no Expo Center Norte, vai ser no dia 30 de outubro, a feira acontece de 29 de setembro a 1º de outubro, onde se reúnem ali, então, as grandes marcas, né, as de startups a grandes marcas, que estão com um olhar para o público 50+. Um olhar voltado para mercado, porque é uma economia que movimenta mais de 1 trilhão por ano no país, mas também com esse olhar da gente criar mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais valorização, a gente educar um país a não ser etarista, porque o Brasil nós ainda temos traços de etarismo muito forte no país. Ainda vivemos essa ideia de que a pessoa, depois que passa de 50 anos, tem que se ausentar da empresa, ela já tem que deixar os negócios. Não é verdade isso. Temos aí uma geração de pessoas com 50, 60, 70, nas nossas startups, você sabe disso. A gente tem um público 60+, que nessa intergeracionalidade traz uma riqueza imensa, então é um desperdício as empresas não considerarem o valor de uma pessoa 60+, 70+, é um desperdício de sabedoria. Tribos que têm sabedoria agregam os seus mestres. Então, eu acho que a gente precisa também pensar nessas questões, e na feira a gente também fala muito sobre isso. A Longevidade Expo Fórum é um momento que eu digo que é para educar o Brasil a lidar com a longevidade, né? Sem preconceitos e olhando as oportunidades, né? Que são oportunidades também. Sim, bom, eu acho que posso concluir um pouquinho de você e dizer o seguinte: você está exatamente no começo da cauda das coisas, né? É um assunto que está muito invisível, né? Ele existe, então a gente pode até negar algumas coisas sobre ele, né? Mas ele existe e em algum momento o nosso desafio é torná-lo mais visível para a sociedade. De uma forma ou de outra, a gente brinca assim, as coisas se tornam muito assim, ou é pelo amor ou pela dor, né? Então, eu prefiro que a gente faça nossas ações pelo amor e não pela dor. E hoje isso faz parte de qualquer líder, qualquer empreendedor ou empresário, alguma coisa, de olhar dessa forma esse assunto que ele não vai sair do nosso discurso, do nosso dia a dia. Bom, nossa ideia era essa, de conversar, Márcia, um pouquinho. Já vi que você falou da feira, já falou da Mastercard. Vamos deixar os links aqui. Eu só tenho que te agradecer, porque eu sei que quando a gente quer dar valor, ajudar, melhorar, acolher as pessoas, isso faz bem para nós, né? Faz bem para você que está pensando nisso, para mim, para a empresa, onde você estiver. Tá? Obrigada, Dorian. Foi excelente a nossa conversa. E quando você falou que a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, da minha grande dor, porque foi uma dor muito forte. A gente que é do mundo de tecnologia, inovação, startup, todo mundo fala, você tem que descobrir uma dor, né? Qual que é a dor do mercado para você resolver um negócio? Olha, eu vivi a dor profunda de ser uma filha, com todo o suporte, né, do meu marido, da família e tudo, mas a filha do seu José Vieira eu sou a filha dele, né? Então, eu senti a dor de ter que cuidar do meu pai sem entender desse universo. Isso é sentir dor de verdade. E daí nasceu a Mastercare, que hoje dá suporte para cuidar da minha mãe. E foi muito interessante porque não fui eu que dei esse nome, mas o grupo que trabalha conosco deu o nome para todo esse trabalho nosso de metodologia do amor. Nossa, hein? Eu não tinha sabido. Surgiu agora isso, então. Né? Eles deram esse nome, você falou e resgatou isso. Eles deram, o grupo que trabalha, o time, falou: olha, isso que a gente está fazendo aqui é a metodologia do amor. E daí surgiu o slogan da empresa, porque a gente tem uma base de 10 mil cuidadores na base, no Brasil inteiro, 3 mil com perfil muito minuciosamente trabalhado,
E aí, né, o slogan ficou: a base é o amor. Então, isso tudo tem muito significado. É um empreendimento, como você disse, são empreendimentos, mas são causas, você sabe disso. E que eu tenho muita alegria de vir aqui hoje falar para você. Que bom. E que espero que essa mensagem chegue para as famílias, para os filhos, para as empresas, né? Que passe para as famílias e para os filhos que estão cuidando, para dizer que eles não estão sozinhos, e alertar as empresas: olha, coloque isso na sua pauta de ESG. Faz parte você pensar em como estão as famílias dos seus colaboradores e o impacto que isso está gerando na saúde mental, que aí é outra pauta, é outro podcast, Dória, mas está tudo interconectado. Muito obrigada, Dória, pelo convite. Muito obrigada.